Porque tem um banquete. Sejam muito bem-vindos à live Transformadas. Venha estar conosco, desfrutando da palavra do Senhor, uma palavra revelada diretamente para o seu coração. Vem chegando, vem compartilhando essa live. Já vai colocando lá nos seus grupos do WhatsApp que a nossa live já está ao vivo, ao vivaço, esperando cada um de vocês. Enquanto vocês vêm chegando, compartilhando, vou estar orando, amém? Que Deus venha tocar no coração de cada vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, estamos aqui na Tua presença, entregamos mais uma vez essa live diante de Ti, a cada vida, Senhor, que se encontra neste lugar, a cada coração disposto, disponível a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, não te cales. Senhor, nosso coração se alegra em Tua presença, por já estar sendo ministrados todo esse mês, Senhor, com as lives, as palavras reveladas, Senhor, através da Tua serva, a pastora Shirley. Senhor, continua abençoando, renovando, Senhor, dando graça, força, saúde, provisão, criatividade. Senhor, libera sobre a vida da Tua serva. Em nome de Jesus, joga por terra todas as correntes, todas as algemas, todas as limitações, tudo aquilo que quer impedir a Tua palavra de ser ministrada. Joga por terra no poder do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nossos aplicativos, dados móveis, Wi-Fi, que nada nem ninguém venha impedir, Senhor, o Teu operar. Tira toda distração, todo mal, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que já chegou aqui. Vem chegando, vem compartilhando, clica no aviãozinho que tá aqui, joga lá nos seus grupos do WhatsApp, nos seus outros aplicativos. Se essa live tem sido bênção na vida de vocês, vai lá e compartilha. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Hoje não vou aqui demorar, não vou dar avisos hoje, que eu vou passar diretamente para nossa pastora Shirley. Nós estamos aqui já com saudades dessa última live. Deus, shalom, minha Minha preciosa. minha pastora. Que bom. Não estava conseguindo entrar, não estava mostrando para mim que vocês estavam ao vivo. Não tem mostrado. O pessoal tem falado que não está mostrando aqui. Eu estava aqui, eu falei, meu Deus, já são 7h05 aqui para mim, ou seja, 3h05. Eu falei, ué. Aí não estava. E mesmo quando eu fui lá na sua página, estava dando que não estava. Aí depois eu saí e voltei de novo. Eu falei assim, não é possível. Só Jesus. Estranho, misericórdia. Pastora, mais uma vez quero te agradecer pelo carinho. Minha preciosa, eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente. Professora, antes da ministração e depois quiser falar sobre o evento que vai acontecer no próximo mês. Amém, obrigada. Tá bom. Obrigada, minha linda. Então, bora lá, né, preciosas? Shalom, minhas queridas, que honra, né, estarmos aqui. Na verdade, hoje 25 de fevereiro, ou seja, última quarta-feira do mês. Meu Deus, passou rápido, né? Sejam todas muito bem-vindas, né, as preciosas aí transformadas, as fazedoras de histórias, as filhas amadas do Abba Pai. Que bom, né, que você está aqui, que bom que você conseguiu chegar. E se você puder, né, que você entende que esse tempo que você está aqui é precioso, é relevante, compartilhe com pelo menos 3 amigas suas. Eu acredito que você até tenha mais do que isso aí no seu Instagram. Mas, por hora, 3, porque 3 é profético, né? Pai, Filho, Espírito Santo, 3 é transicionar. Convide, porque eu creio que essa live tem, né, na verdade, esse mês, né, com esse tema que a nossa preciosa, né, pastora Thalita, né, sensível ali à voz do Espírito Santo trouxe para nós, falar de tricotomia. Eu estava falando com o Senhor, né, falei, Senhor, nós estaremos encerrando, que é um assunto, amados, que não encerra. A gente está encerrando essa série, mas o assunto não encerra, né? Mas eu
eu entendi em Deus, né, de trazer hoje aqui para vocês alguns conceitos, né, já que é uma aula, então vamos lá na parte didática, mas também quero trazer situações, né, também que seja para praticidade. Por quê? Porque, na verdade, no dia a dia, não dá tempo nem de você pegar o que você anotou. Então, são coisas que você tem que começar, a partir de então, trazer como consciência para poder viver dentro daquilo que o céu tem para você, né? Então, nós temos que já entender, né, e compreender a nossa existência. Nós somos muito mais daquilo que você às vezes se vê no espelho, ou, né? Aí, lógico, aí a gente já vai lá para a identidade, então a gente é muito mais daquilo que um dia nos rotularam, né? Nós pertencemos a um reino. Tanto é que dentro da tricotomia, eu não tenho um espírito, eu sou, né? Nós somos, ou seja, do verbo ser. E nós falamos isso já desde o primeiro encontro, para que fique, ó, grifado aí na sua mente. Então, nós partiremos do princípio, e eu quero ser muito fiel àquilo que eu anotei aqui, para mim também não me perder, né? Para a gente poder ter essa live, porque eu sei que depois a nossa amiga do céu, nossa pastora dela, tão linda ali, depois ela salva, né, põe no YouTube, então, isso pode ficar aí para outras pessoas assistirem, ou até mesmo você trazer para você, ou aplicar lá para a sua célula, aplicar para suas discípulas, para aquelas pessoas a qual você trabalha, né? Então, nós partiremos do princípio de entender o significado, né? E também o conceito que nós precisamos de cura nisso, né? Primeiro porque ao longo da nossa vida a gente vai se deixando perder em algumas coisas, mas o Espírito Santo ele nos traz de volta para que aquilo que o céu tem para nós. Então, entender essas três áreas, né? Da existência humana, eu creio, sabe? Por isso que eu disse que para mim é muito relevante esse tema para nós como igreja. Todas as igrejas, por mais Thalitas, por mais pastora Thalita, que se levante para esse tempo. Por quê? Porque é importante que nós temos que compreender a constituição do nosso ser. Então, nós somos formados assim. O ser humano, né? Todo ser humano, ele foi formado dessas propostas que o céu trouxe para nós. Então, essa tricotomia humana, que vai declarar espírito, alma e corpo. Eu sou um espírito, né? Nós somos um espírito, do verbo ser. Eu gosto muito de grifar isso, ser, porque é a sua essência, é o seu DNA. Então, você é um espírito que tem do verbo ter a alma e que mora, que habita nesse corpo. O corpo é a parte mortal, é a parte que nós não vamos precisar, é a matéria, o boneco de barro. Mas o boneco de barro, ele é um espírito. Então, ele vem da essência do Pai. Lembra disso? Então, um depende do outro para ser saudável. Se você não assistiu semana passada, né, tá lá salvo, né, a pastora Thalita salvou, nós falamos bastante ali sobre a questão da importância, né, falamos já do espírito, mas falamos também a importância do cuidar do corpo. Por quê? Não estou falando aqui de estética ou de vaidade, estou falando porque nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar. Sabe, pastora Thalita, hoje eu estava trabalhando e pensando, né, nesse nosso encontro, eu sou muito disso, sabe, menina? Tanto é que a minha mente já põe aqui, depois só tem que sentar e rabiscar o que vem na minha mente aqui, pega a palavra e vamos lá, e vamos estudando um pouco, mas assim, estava aqui. E aí o Senhor falou algo comigo. E eu preciso liberar, porque o Senhor falou assim, é para elas, é para mim primeiro, tá? Mas primeiro corta aqui. O Senhor falava assim, por vocês serem espírito,
Muitas estão esquecendo de cuidar do corpo. E aí o Senhor falava comigo, quantas mulheres de Deus mesmo, profetas, que o Espírito Santo fala na madrugada e tal, mas que o físico está doente, porque não cuida, não faz uma caminhada, não evita um açúcar, come bastante gordura, carboidrato, tem uma vida sedentária. A gente tem que sentar, ler a palavra? Temos. Mas nós também temos que caminhar, nós temos que fazer exercício físico, temos que ter uma vida saudável. E o Senhor falava isso ao meu espírito. Quantas mulheres de Deus que você conhece? Você fala assim, meu Deus, como pode essa mulher ora, o povo ficar curado, Deus usa ela, por que está enferma? Vai ver a qualidade de vida da alma e do físico, que é o corpo. Não tem como. O espírito até vai estar ali, mas vai estar aí capengando. E é triste, porque Deus nos quer curados na totalidade, que é o texto base, que nós já lemos, eu creio que você já até sabe de cor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que vocês sejam irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, que encontrem nós. Pois é, eita mesmo, né, Preciosa? É o Senhor lá, eu lá trabalhando, o Espírito Santo falou isso comigo. Muitas mulheres aí de oração, mulheres de Deus. Eu até falei, Senhor, eu vou ter que falar isso. Vai, filha. Depois sai correndo, deixa que é comigo. Porque de fato é. Não querem fazer um exercício físico. Quando eu falo de exercício físico, amado, vai fazer uma caminhada. Faça algo por você. A alimentação. Hoje em dia está se falando tanto, né? Não, eu tenho que comer meu pãozinho francês, senão eu não acordo. Que isso? Corta. Nós precisamos, amados, cuidar do corpo, sim, como morada do Espírito Santo. Assim como a sua casa. Você não cuida da sua casa? Ou eu posso chegar e tá tudo de perna pro ar? Não. É assim nosso corpo. Né? Essa casa do Espírito Santo. E nós temos que nos livrar de toda a religiosidade. Por quê? Porque quando eu estou falando isso daqui, quando o Espírito Santo falou comigo, isso esbarra muito na religiosidade. Acha que só porque não, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, mas não é só isso, não. Aí, 1 Tessalonicenses 5:23. Eu decorei, eu fiz questão de decorar muito esse capítulo. Por quê? Porque senão a gente não avança. Veja que em 1 Tessalonicenses 5:23, que eu creio que você já sabe dele de cor, né, manifesta aqui algo muito interessante. É a expressão máxima da tricotomia do ser humano. Não tem como negar. Corpo, alma e espírito. Então, eu sou um espírito que tem uma alma que mora ali naquele corpo. Ou seja, um depende do outro. E dentro disso, essa constituição, o espírito é o contato com você com Deus. É onde o Espírito Santo fala com você. Então, isso a gente já falou, só estou passando, tá? E está associada à alma. Por isso que é difícil, às vezes, as pessoas falarem assim, mas eu nunca sei quando é a alma, quando é o Espírito. Porque está muito juntinho. Mas é no Espírito que o Espírito Santo fala com você. Então, o Espírito, a pneuma, e em grego, né? É pneuma e nós também sabemos que é ruach. Quando soprou o fôlego, o ruach, e nós nos tornamos alma vivente. E aí nós vamos para o espírito, que é pneuma, ou em grego, ruach, o sopro divino, é a nossa respiração, é o que nós temos de vida. E aí vem a alma é a parte do psique, a alma. A alma que é constituída de quê? Emoções. É lá que está suas emoções, seus sentimentos, seu intelecto, suas decisões. É na alma que nós decidimos muitas das coisas. Por isso, quando você aceita Jesus, você decide. É na alma que vem essa decisão. E aí você precisa trazer isso para o teu coração. Agora, é na alma que nós temos que vigiar, sabe por quê? Porque é na alma que está o eu. Aí é aquela luta, sabe? A guerra. Porque se a sua alma estiver mais alimentada das coisas
fúteis da vida, você vai ser uma mulher almática. E quantas de nós, aí vem mais um recadinho do Espírito Santo, gente. Quantas de nós estamos almáticas? Vai para a igreja, chora, esperneia, chora, Senhor, e até sai dali vibrando. Por isso que muitos... Sabe a história dos 10 leprosos? Os 10 não foram curados? Por que só um que voltou, gente? Porque os 9 foram até curados, por quê? Porque primeiro que a cura não dependia deles, foi o Senhor que quis curar. Mas eles estavam na alma. O que voltou foi que foi encontrado no espírito. Por isso que você vê lá muita gente aceitando Jesus, daquela emoção. Eu falo assim, gente, fulano agora vai e de repente fulano não vem mais. Por quê? Porque foi na alma. Decisões na alma nos leva a não ter uma vida profunda. Cuidado, 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 cuidado com as decisões. Às vezes a gente está muito mais almática. E às vezes a gente. E quando a gente fala de alma, a gente fala. Não é só das coisas ruins, não. A gente está naquela euforia toda, a gente até se precipita. Então é na alma que está o nosso eu, as nossas vontades. Aí a gente vai lá e esmurra. E o corpo, né? Que aí você já sabe, essa matéria aqui, ó, né? Aonde está ali as células, os tecidos, os órgãos. É onde está tudo. E aí, hoje eu quero falar um pouquinho, né? A gente semana passada falou já bastante ali um pouco do corpo, né? E esse corpo que não nos pertence, a gente tem que cuidar dele, né? Essa estrutura física, através da qual nós nos relacionamos com esse mundo, né? Você tem contato com esse mundo pelo corpo mesmo, ó, os olhos, a mão, você toca, né? A boca. Então, esses componentes que são a matéria-prima para nós. Porém, preciosas, dentro da alma, a alma que tem o poder de acolher, de processar, de produzir, existe também uma questão. Como eu sou um espírito? Aí vamos lá. Estou cuidando do meu espírito? Como que eu cuido do meu espírito? Leitura da Bíblia. Amados, tem algumas pessoas que até às vezes ficam bravas comigo. Nada contra. Ficam à vontade. Até porque isso ajuda as pessoas. Por exemplo, devocionais. Né? Hoje está muito na moda, devocional, glória a Deus. Né? Tem aí pessoas, né? Tem aí até os mais famosos. Nada contra. Está te levando. Mas isso não pode ser só seu alimento. Você só se alimenta só do seu cafezinho com uma bolachinha? Você vai falar assim, mas você tem o seu devocional? Não, amados, eu não tenho. Eu tenho aqui alguns que eu até ganho, mas eu não sigo. Ou se eu vou seguir, a minha é a palavra, o meu devocional é a Bíblia. Por exemplo, o meu esposo, ele tem o devocional dele lá em holandês, mas ele lê o devocional dele, mas ele também tem a leitura da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia, né? Vocês sabem que a gente lê a Bíblia todo ano. Então, assim, você tem o seu devocional, mas tira também o tempo para abastecer um pouco mais. Por quê? Porque quanto mais você abastece seu espírito, você vai ficar mais fortalecida. Aí vem as lutas, os desafios, você está vencido. Igual o papai que comia o espinafre. É assim, nós temos que cuidar do nosso espírito. Jejum que mortifica a carne, as vontades. Na verdade, o jejum mortifica a nossa alma, que é as vontades, desejos, as decisões, louvores. Louvor. Tem algo mais lindo. Primeiro, porque aqui nós estamos até diante de uma levita também, que além de pastora é levita. A gente sabe o quanto as notas musicais, as frequências geram impacto em nós. Então, por isso tem que tomar cuidado. Ah, mas não tem nada a ver uma musiquinha ali, daqui. Não, remete ao reino de Deus, vai te abastecer. Agora, se o meu espírito não está sendo abastecido, aí minha alma que vai estar governando, e aí dependendo de como está essa alma, lembre-se, guarde isso no teu coração, preciosa. O corpo físico, ele é reflexo de quê? Das nossas emoções também. Muita coisa da nossa alma reflete no nosso corpo. O Salmo 32, verso 3 vai dizer assim, anote aí para você ler, que enquanto eu me
calei, os meus ossos ficaram doentes. Esse verso do Salmo 32, verso 3, comprova que hoje a neurociência, né, as doenças que tem trago aí no físico por conta da nossa saúde mental. Pessoas que guardam rancor, pessoas que engolem sapo, que vão engolindo, não, eu vou engolindo. Não estou falando que você vai arrumar confusão com todo mundo, amada. Eu estou dizendo no sentido de cuidar de você. O corpo físico vai refletir as nossas emoções, crenças e pensamentos. Se algo não vai bem, o corpo vai encontrar uma lacuna para se adoecer. A nossa imunidade logo abaixa. Já viu que as pessoas assim? Que a imunidade logo abaixa? Ou seja, vai sinalizar que há um problema. E aí eu trago algo que até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem trago como alerta. 95% de enfermidades no corpo são oriundas das emoções. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas muitas pessoas que vêm para mim num consultório terapêutico chegam falando, eu vim porque eu fui lá no meu médico, primeira coisa que o meu médico perguntou, como que você está, quais são os últimos pensamentos que você tem, como que você tem estado, o que está a sua mente, e aí ele vai ver que aquele problema é uma questão emocional. As suas emoções também vai refletir nas suas enfermidades, as chamadas doenças psicossomáticas. Soma, corpo. Lembra? Pneuma é o espírito, psique, a alma, soma, o corpo. Psicossomáticas. Que é psicossomática? O que são essas doenças psicossomáticas? São a somatização desses sentimentos conectados com a nossa alma, que vai refletir no corpo. Guarde isso também no teu coração. Algumas preciosas que estão comigo já ouvem isso, ó. Aquilo que eu penso vai determinar o que eu sinto, e aquilo que eu sinto eu vou me comportar. Tudo começa na nossa mente. A nossa mente, ela mente. Então, por isso nós temos que tomar cuidado. O nosso cérebro, ele não... Eu estou até entrando um pouco aqui em neurociência para poder explicar um pouco para vocês sobre essa questão da psicossomática. Por que o nosso corpo vai reagir. O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdadeiro, o que é imaginário. Então, tudo aquilo que vem, se você alimentar, ele vai acreditar que é verdade. E aí, o nosso inconsciente está todo o registro da nossa história. Até aquelas situações que, para te proteger, porque é para proteger, o teu cérebro não te lembra, mas você pensou ou você passou algum impacto, seja o que for. E a partir daí, dependendo do seu emocional, se você não saber gerir as emoções, que isso já dá um outro estudo, que é gerir as emoções, se você não conseguir cuidar da alma, o seu corpo vai gritar. E aí são os sintomas de uma causa, de alguma situação. Então, começa na mente. Eu começo a pensar. Penso. Martim Lutero dizia assim, me lembrei agora dele. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir que esse meu pássaro faça o quê? Morada, faça ninho. Ou seja, eu não posso impedir que os pensamentos vão vir. Você pensa que também não vem aqui os pensamentos? A gente não tem como ser uma mula sem cabeça, né, meninas? Ai, essa minha cabeça, misericórdia, se eu pudesse... Mas eu posso repetir que esses pensamentos... Então, assim, aí é que entra a questão do espírito. Quanto mais você está conectada no espírito, mais você vai ter discernimento que esse pensamento não vem de Deus. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. A nossa guerra é espiritual. Por isso que eu sou um espírito. Lembra de Efésios? Estou até me lembrando aqui agora, isso nem está anotado. É bom que vai ficar gravado, que depois eu quero anotar para mim. Olha só, Efésios capítulo 6, quando fala daquela roupagem para nós, que ela é mais espiritual do que a física, mas
faz ali menção do soldado romano, que era a realidade do apóstolo Paulo, daquela época, o povo de Éfeso. Fala aqui que a nossa guerra, que a nossa luta, ela não é contra as pessoas, a nossa luta ela é espiritual. Eu sou um espírito, então você tem que começar a entender, a minha guerra é espiritual. E aí começa a vir no espírito, daqui a pouco vai vir, aí entrou o pensamento, daqui a pouco vem a guerra, aí a alma. Como está a minha alma? E aí eu te pergunto, como está a sua alma? O coração remete à alma. Como está a sua alma? O que você está guardando dentro da sua alma? Provérbios capítulo 4, verso 23. Aí eu já nem estou mais dando aula, né? Eu estou liberando uma palavra para o teu coração. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o quê? É rancor? É contabilizar quantas vezes eu já perdoei aquele irmão? Guardar o meu coração. Sobre tudo que eu tenho que guardar. Coração vai remeter às emoções, que vai remeter à alma, não é? Quando a gente está apaixonado, a gente faz o quê? Coração. Quando eu quero mandar, pastora Thalita, eu te amo, eu mando lá meu coração, que é lilás. Ninguém manda uma cara fechada representando as emoções, o amor, a alegria, as emoções felizes. Não. Agora, se dentro do meu coração tiver ainda raiva, não sou eu que estou dizendo, a OMS, se você for ler sobre a questão de doenças psicossomáticas, normalmente pessoas que têm problema com raiva, vai ter problema no fígado, adoece o fígado. Pessoas que estão com tristeza, vai vir para depressão, daqui a pouco adoece até os pulmões. A angústia, engolir palavras, começa a sentir dor no estômago, aí acha que tá com uma gastrite, e até dá mesmo, tá? Você fala assim, nossa, de onde vem essa gastrite? Meu Deus, eu nem fritura, não faço nada. É de você engolir as palavras. Enquanto eu me calei, meus ossos foram ficando doentes. O estresse adoece o coração. Quantas pessoas estão com problema cardíaco? Nunca se teve tantas pessoas com problemas cardíacos e problemas com pressões arteriais altíssimas. Por quê? Porque afeta o estresse, o medo. E não dizer que está aí a doença nova, não é ansiedade e depressão, fibromialgia, que nós estamos aí estudando porque é algo novo. E vocês sabiam que a fibromialgia, o mesmo tratamento do remédio da fibromialgia é o mesmo de doenças emocionais, tanto para depressão quanto ansiolíticos? E aí nós temos, né, eu faço parte também de um grupo de estudo de questões de doenças emocionais, e estão aí nesses debates. O que vai ser com essa fibromialgia que não se sabe o que fazer, mas que adoece os ossos, é dor na junta, é dor no corpo, você pode ver. E não tem nada que mostre, mas que está ali. E hoje a fibromialgia é comprovada, que é a doença da alma. O coração está doente. Histórias do passado se repetindo, as feridas emocionais. Eu até tinha notado aqui algo, né? Quando a gente temos aí esse cuidado da nossa alma, da sede do coração, vai se remeter também ao cuidar daquilo que eu quero ressignificar, sabe, preciosas? Aí a gente começa a guardar raiva, né? Começa a pensar, aí guardo raiva, aí vem o ressentimento, aí vem o rancor. Eu por muito tempo, eu custei entender isso. E um dia eu falei, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Né? A falta do perdão adoece. Tanto câncer quanto doenças cardíacas vêm principalmente
do rancor, da falta do perdão. Porque, ó, tá guardando aqui. Mas o convite do céu hoje para nós é, como eu sou um espírito, e a minha guerra espiritual, eu quero a minha alma blindada no Espírito Santo, para que o meu corpo seja também curado, para que meu corpo seja reflexo da glória de Deus, sabe? Tira, arranca. Tem que doer, como nunca doeu, mas não aceite. Não aceite. Aceite ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Entendendo as nossas emoções, eu não estou aqui ignorando as suas emoções. Tá triste? Corre para os pés do Senhor. Chama aquela irmã de oração. Não vai com aquela que vai lamber suas feridas, não. Vai com aquela que vai orar com você. Vai com a palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Alimenta o teu espírito. Porque, amadas, tudo que Satanás quer é que você não viva além dos seus sentimentos. Tudo que Satanás quer é que o seu espírito não seja fortalecido. Tudo que Satanás quer é que você fique aí, ó, vivendo uma vida sedentária, sem força para andar um quarteirão, para poder ficar aí, ó, vida dó, sentindo dor até onde não tem. Mas em nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos conecta com o Espírito de Deus, e dele nós temos o fruto do Espírito Santo, que é alegria, paz, tranquilidade, equilíbrio, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, bondade, misericórdia. É gomos do Espírito Santo. E harmonizar o corpo, alma e espírito em Deus é possível. É possível. É possível. É isso aí, querido. É doer como nunca doeu para nunca mais doer, mas leva para a cruz. Sabe por quê, amadas? Deixa eu te falar algo de coração para você. Quando nós começamos a entender isso, vem em nós o discernimento. E é no Espírito que você tem discernimento. É no Espírito que você vai ter esse discernimento. E aí você vai conseguir avançar. E aí você não vai fazer parte da pesquisa aí da Organização Mundial da Saúde, que nós estamos aí com um índice altíssimo de pessoas deprimidas e ansiosas, que é a doença da alma. Né? Mais de 20 milhões de pessoas lutando. Mas nós vamos fazer parte daqueles que têm conseguido ressignificar a sua história. Veio pensamentos que não condiz com a palavra, põe para correr. Por isso você precisa alimentar o seu espírito. Suas emoções estão agitadas, leva para o pé da cruz. Faça como o salmista. Alma, por que te perturbas dentro de mim? Alma, por que te perturbas dentro de mim? Aquieta-te, pois ainda o louvarei. Preciosas, olha a palavra. Manda uma voz de comando. Ah, mas hoje eu acordei daquele jeito, agitada. Manda para os pés da cruz. Está meio nervosa, agitada. Peço ao Espírito Santo, Senhor, me controla. Isso também é comprovado cientificamente. Quando eu estou agitada, estou com raiva, estou irada, vai menos oxigênio para o meu cérebro. E no menos oxigênio para o meu cérebro, eu penso menos. E aí, por isso que às vezes a gente toma decisões, a gente fala o que não deve. Pega uma água, põe na boca. Ah, Jesus é a fonte da água. E aí você sabia que quando você está irado, quando você está com raiva, na sua corrente sanguínea, esse rancor fica. E alguns pesquisadores dizem que fica 7 horas aquela raiva no seu corpo. Imagina aquelas pessoas que em hora estão aí, ó, com nervo à flor da pele. Está inflamado, você acendeu um fogo. Pega fogo. Por isso você tem, ó, trazer o Espírito Santo. Todo sentimento tóxico põe para correr. E, acima de tudo, lembrando que você foi gerada, formada, o fôlego de vida em você. Então, preciosas, entre a razão e a emoção, escolha a vontade de Deus.
Escolha a vontade de Deus. Viver pelas emoções e um sentimento raso, momentâneo, que vai passar rápido, isso não vai te fortalecer. Mas abasteça o seu espírito. Se fortaleça no espírito. Cuide das suas emoções. E faça algo pelo seu físico. Eu achei lindo, né? Que lá na página Transformada colocou lá, beba água. Amados, quantas de nós não bebemos água? Teve uma época que minha mãe não bebia água. Eu falava, mãe, já bebeu? Ah, eu não gosto de água. Eu disse, não, mas não é gostar. Falei, não é gostar. Porque quando a gente bebe água, quando a gente já está com sede, é porque o nosso corpo já está secando. Beba água. Comece já a beber. Ah, mas eu não tenho hábito. Coloque seu celular para despertar em 10 minutos. Cada vez que você ficar olhando seu Instagram, seu celular, beba água. E aí vai virar um hábito. Ah, faz uma caminhada. Não tem como eu ir para uma academia. Faz uma caminhada. Cria um hábito. Começa com 30 minutos. Amados, tudo aquilo que nós começamos vai tornar rotina, vira um hábito. Por isso a metanoia é mudança de mentalidade. Mas para se tornar um hábito tem que ser feito pelo menos de 21 dias para 90 dias. Para que se torne um hábito. Para que se vire um estilo de vida. E aí você vai entender que você é um espírito, como mulher de Deus que anda no espírito, não vai satisfazer as obras da carne, mas vai colocar as emoções no lugar dela, porque o seu físico está fortalecido em Deus. E eu encerro falando de Débora. Débora lá em Juízes 4. Eu consigo ver na história de Débora uma mulher que entendia que ela era um espírito, que tinha uma alma e que morava num corpo. Por quê? Porque diante de um decreto, diante de tudo, ela faz o que tem que ser feito no espírito, aquilo que é as emoções dela, porque eu imagino, né? Porque Cícero falou, ó, tem lá o exército de Cícero, mas o Baraque falou, não, Débora, eu só vou se tu for. As emoções, imagina, as emoções ali. E se ela não tivesse um físico bom para diante de um exército? Para andar, porque naquela época, amado, não tinha carro, coisa não, era caminhada. É igualzinho gente que quer ir para Israel. Gente que quer ir para Israel tem que saber, tem que começar a andar. Lá tem que andar muito. Aí eu olho para Débora, eu vejo. Uma mulher que estava lá entre as palmeiras, ou seja, tinha que subir para ficar lá. Cuidava da casa. Tinha o equilíbrio. A não falar lá em Samuel, 1 Samuel 25, da nossa querida amiga Bibi. Que mulher equilibrada. Diante também de um decreto, diante de uma situação de Nabal, mostra que ela estava no espírito, porque ela é proativa. Mostra que ela tem equilíbrio emocional, porque quando chega lá o discípulo fala, ó, o nosso patrão aí fez gracinha com Davi, Davi falou que vai mandar matar todo mundo. E agora tu já conhece lá. Tu vê que não fala o nome, né, do escravo ali, mas fala para ela. Por quê? Porque ela era mulher sábia. Quantas de nós tem pessoas que falam assim, não gosto nem de comentar com fulano, porque a pressão dela logo sobe. Tem que andar em off, como vai falar? Olha aí, tem uma enfermidade, tem 30 minutos, o doutor falou, anda com ajuda, mas estourando. Em nome de Jesus, Adriana, vamos orar. E aí, quando eu olho para Abigail, se ela não tivesse uma força física, ela não tinha subido lá naquele potoque, porque a Bíblia diz que ela chega de potoque, porque ela desce do cavalo e se prostra diante. Tu imagina se fosse uma mulher? Tem gente aí que tem 40 anos, parece que está com 100. Você olha para o semblante e fala assim, Jesus amado. Mas em nome de Jesus, nós somos um espírito que temos uma alma e que temos esse corpo que vai ficar aí. Mas enquanto está aqui, nós vamos fazer dele morada do espírito e cuidar. E as nossas emoções, os nossos sentimentos não vão nos governar, porque nós somos mulheres que andamos no espírito, que usamos as armas espirituais, discernimento, sabedoria, equilíbrio, os frutos do espírito sobre nós. Amém, amadas? Sobretudo, peça ajuda. Eu preciso falar isso com você. Não estou falando, então eu vou lá ver com a pastora Chico para a gente fazer terapia com ela. Não. Tem muitas terapeutas cristãs aí.
Mas eu estou dizendo, tem momentos que a gente precisa pedir ajuda para regular as nossas emoções. Eu até hoje ainda faço terapia. Até porque eu cuido de pessoas, eu preciso ter minha terapeuta. Sabe? Peça ajuda. Se você entende que tem coisas do passado que você não está conseguindo largar, que você não está conseguindo tirar, peça ajuda. Tem aí, né? Os profissionais. Peça ajuda. Amém? Quero aqui agradecer, pastora Thalita, mais uma vez. Obrigada, minha amada. Obrigada, espero ter cumprido aqui diante daquilo que você gostaria, tá bom? Se não foi, me perdoe, mas eu precisava trazer aquilo que o céu trouxe para os nossos corações. Meninas, se precisarem, nós estamos aqui, tá? Né? O projeto Entre Elas Fazendo História, a gente também tem essa área do acolhimento, né? Nós fazemos também aí, tentando da melhor maneira para que as pessoas possam serem cuidadas, né? Para quem não sabe, eu sou neuropsicanalista clínica cristã, né? Com especialidade em traumas e transtornos, até porque um trauma não curado, ele vira um transtorno, e muitas pessoas estão tendo problemas emocionais por conta disso. Mas se precisar, nós estamos aí para servir vocês em nome de Jesus. Para juntas sermos transformados e voar rumo ao nosso destino profético. Em nome de Jesus. Vivermos a nossa verdadeira essência nele. Tá bom? Um beijo, pastora Thalita, gratidão. Ah, ela pediu para me falar, gente, 21 de março, você que está aqui na Holanda, na Bélgica, ou quiser vir do Brasil, teremos a nossa primeira aqui conferência do Entre Elas Fazendo História, com o tema Essência, porque o Senhor quer nos levar à nossa essência, lá do princípio, o boneco de barro, nós queremos voltar àquela essência, o nosso DNA, e nós estamos aí por esse propósito. E eu sei que vocês têm orado. Obrigada, viu, pastora Thalita, por orar por nós. Continue orando, preciso de oração. Amém, meninas? Deus abençoe. Amém, tremendo, tremendo. Pastora Shirley, mais uma vez, trazendo uma palavra poderosa para o nosso coração. Palavra assertiva, querida. A gente vê que muitas coisas que acontecem no nosso exterior, né, que afetam o nosso corpo, vem através da alma. Então, você que deseja ter a alma curada, procure ajuda, procure alguém para te dar um suporte, a igreja. A pastora está fazendo essa oração, porque existem feridas que nos causam, dia a dia a gente precisa de libertação. Quando fala de libertação, a pessoa fica meio assustada. Mas você precisa ter a sua alma liberta para você estar livre. Livre de doenças na sua mente, de doenças no seu corpo, de coisas, situações que te amarram e que te impedem de viver a totalidade que Deus tem. Cada um, nós sabemos que passa por um processo. Eu ainda vou futuramente poder compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês, né? Sobre tudo que eu já vivi em época de enfermidade. E tem coisas que o Senhor te coloca para parar. A gente não para. A nossa mente não para. A gente nasce, né, numa situação que a gente tem que produzir, produzir, produzir. A gente já nasce, já é treinada para a gente produzir, produzir, produzir. Mas tem hora que a gente precisa. Até Deus, no 7º dia, descansou. Por que eu e você não podemos descansar? E é isso que Deus tem ministrado na minha vida nesse momento. E às vezes a gente ora pedindo a Deus a cura, pedindo a Deus tantas coisas, e o Senhor tem falado nesse tempo para mim. Eu estou te parando para você descansar. Coisa linda. Coisa linda. É isso que muitas vezes Deus faz. Deus nos para a gente descansar. Às vezes que a gente precisa de um sono tranquilo, desligar um telefone, deixar algumas situações para resolver amanhã. Deixar de ser tão imediatista e viver um dia de cada vez. Aproveitar o sol que está bonito, aproveitar a chuva que cai, o tempo em família, sentar no seu sofá, ou deitar na sua cama, assistir uma live como essa. Então, que você possa estar sensível ao Espírito, te mostrar onde sua alma precisa da cura.
Então, eu vou pedir para a pastora estar orando em cima disso, que haja cura, que haja libertação, que haja entendimento, que haja clareza, que não sejamos mais peças manipuladas por pessoas, pelo inimigo, mas que tenhamos essa autenticidade, esse autoconhecimento de entender o que a gente é e com quem a gente está lutando. Às vezes, o inimigo somos nós mesmos. Glória, aleluia. Amém. Então vamos orar, preciosas. Pai, em nome de Jesus, eu quero já te agradecer, Deus, por ter me permitido estar aqui nesse mês. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós só podemos falar daquilo que temos buscado viver. E assim, Deus, eu te peço por cada uma das tuas filhas, que haja nelas, Senhor, um entendimento, uma consciência de que elas são, sim, espírito. E que precisam, Deus, se abastecer espiritualmente para lutar as guerras espirituais. Mas nós também, Deus, temos uma alma. E essa alma, ela precisa ser, Deus, cuidada, curada. Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas, Senhor, têm estado tão tristes, até dentro da igreja. A alma triste, amargurada. A alma, Senhor, que tem gemido. Ô Espírito Santo, visita, Deus, as tuas filhas. A alma, Deus, porque é na alma que quando nós somos feridos, é ali que vai refletir. Quantas preciosas, Senhor, por conta de palavras que feriram, já não conseguem acreditar, sonhar, Deus, nos sonhos de Deus. Não conseguem, Deus, avançarem. Não conseguem, Deus, prosseguirem para a carreira que o Senhor tem escolhido. Pai, em nome de Jesus, traz identificação das feridas emocionais. Mas é possível, Deus, sim, curar, Deus. Através do sangue de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo, aquilo que é de ordem espiritual. Nós damos, sim, uma ordem. Pai, que bate em retirada e vai para onde Jesus determinar. Pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, pensamentos que se opõem a ti, Senhor, nós cancelamos agora. Preciosas que estão cansadas, fadigadas, desanimadas. Pai, visita, Deus, cada partícula do corpo. Senhor, nós temos aí a questão hormonal, vai visitando, vai trazendo cura, traga cura no espírito, traga cura na alma, traga cura no corpo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Deus, cada uma das tuas filhas agora. Nós repreendemos, Senhor, toda enxaqueca, toda dor de cabeça. São pessoas, Senhor, que têm vivido com um peso na mente, uma opressão, tanta coisa para pensar, tanta coisa para resolver. E aí, Deus, é muito mais fácil dizer que já tem uma enxaqueca crônica. Toda mentira cai por terra. Porque, Deus, nós não nascemos com nenhuma enxaqueca, nós não nascemos com dor de cabeça. Deus, traga cura agora. Toda ansiedade, preocupação excessiva com o futuro, que tem roubado a Deus o tempo contigo, que cai por terra. A depressão, Deus, que está relacionada ao passado, tudo aquilo, Deus, que um dia nós passamos e que tenta, Deus, nos paralisar. Senhor, traz cura. Vai visitando, Deus. Vai visitando, ó Pai, as tuas filhas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo tão pontual. Por este tema tão cirúrgico. Em nome de Jesus. Nós não seremos mulheres almáticas, mas nós seremos mulheres espirituais. Espirituais, discernindo e tendo sabedoria no espírito. Pai, guarda aqui a vida da pastora Thalita mais uma vez. Ser com a tua filha.
Aquilo, Deus, que o céu já tem reservado para ela, e ela sabe que ainda é, Deus, para esse primeiro semestre. E Satanás, Senhor, tem tentado impedir de chegar até a ela. Nós damos uma ordem agora. Tudo aquilo que estava retido no mundo espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, envia, Deus. Envia o arcanjo. Envia, Deus, para guerrear. E que haja liberação. Que haja liberação agora. Em nome de Jesus. E ela há de testemunhar. Ainda, Deus, nesse primeiro semestre. Deus, eu não sei de que ordem é, mas o Senhor me fala que estava retido. Porque o inimigo sabe que é algo tão lindo que a partir disso, tantas coisas vão acontecer. Senhor, guarda a sua saúde física. Pai, o inimigo tem tirado proveito tocando na saúde dela. Deus, nós damos uma ordem agora. Yahvé Rafá, o Deus que cura. Em nome de Jesus. Guarda as suas emoções, Senhor. Coisas, Senhor, que a tua filha tem passado, vivenciado, e que muitas das vezes ela tem, Senhor, que ficar calada, porque com quem que eu vou falar? Podem achar que eu estou me vitimizando. Pai, que a tua filha venha saber que ela não está só, que o Senhor apresenta as suas Isabéis para ela. Que ela não venha, Senhor, guardar essas palavras que tem doído na alma e refletido no corpo. Em nome de Jesus. Deus, alinha, Deus, a tua filha. Dando a ela um alargar do discernimento. Guarda, Deus, as suas emoções. Dê resistência a ela física. Resistência emocional e espiritual. Do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, eu não posso estar ali tocando nela, mas eu creio, Deus, nos anjos. E que ela sinta o toque do Espírito Santo. Todo desconforto no físico. Dores que têm vindo. Nós te damos uma ordem agora. Bata em retirada. E vai para onde Jesus determinar. Que venha a leveza do Espírito Santo. Sobre a tua filha. Sobre o seu lar. E tudo aquilo que leva o nome dela. Pai, em nome de Jesus, blinda. Livra ela, Deus. Das amizades interesseiras. Livra ela, Deus, das micais da vida. Livra, Deus. E que ela venha estar sensível às alianças que o céu tem para ela. Obrigada, Deus, por esse tempo. Sela tudo aquilo que foi ministrado para que Satanás também não venha roubar a semente no coração das tuas filhas. Mas eu declaro que caiu em terra fértil. E eu creio que o Senhor está nos curando para levar cura no nosso lar, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e as nações até o confins da terra. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Continue conosco, pois precisamos de Ti. Senhor, muito obrigada. A Ti toda a honra, toda a glória e toda a minha gratidão. Pai, muito obrigada por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas preciosas. Beijo. Lembre-se que somos herdeiros. Gratidão, minha amada. Creio que vai ser algo lindo. Dia 11 de junho. Eu sinto isso no meu espírito. Vai ser algo que vocês nunca experimentaram. Depois você vai me falar. E não fique preocupada com quantidade. Se preocupada com os corações, com a qualidade dos corações. Aleluia. Obrigada, tá, meu amor? Obrigada, as preciosas. Beijo. Estou aqui para servir. Qualquer coisa, esse minha aqui, tá, pastora? Estamos aí, tá, meu amor? Shalom. Beijo, lindas. Essa pastora linda, vocês que não seguem ainda, pastora Shirley Van, entre elas contando história, vai lá para conhecer essa parte da família de Deus. A pastora Shirley é um presente que Deus nos deu, nossa cobertura, nós somos agraciadas. Todo tempo o Senhor tem dado uma cobertura que a gente não pode ter um ministério sem ter uma cobertura. Então nós somos muito felizes de ter a pastora Shirley como nossa cobertura. Eu sou suspeita para falar dela, amo demais. Obrigada a todos que estiveram aqui,
aqui, conto com vocês. Continuem ligadinhos, seguindo nas redes sociais, entrem lá no nosso canal no YouTube, dê uma força lá, assim como vocês são bênção aqui, né, nesse aplicativo, no Instagram. Nós conseguimos bater a meta e voltar com as lives. Vamos lá nos prestigiar no canal do YouTube, @ministério.transformadas. Estamos lá galgando, cavando com as mãos, mas eu creio que vai ser um novo tempo através da sua vida, compartilhando, curtindo, comentando, se inscrevendo. Se inscreva lá no canal, seja bênção para as nossas vidas. Se você pode ajudar a gente de alguma maneira, se inscreve lá no canal, amém? Deus abençoe vocês, que haja transformação, comece comigo, contigo. Até a próxima semana, eu conto com vocês. Nos aguardem aí nas redes, fiquem ligadinhos. Beijo, minhas irmãs!